Olá, pessoal! Falaremos agora sobre elementos do tempo. Pressão atmosférica é a representação da pressão que o ar exerce sobre a superfície terrestre, mesmo que sua ação não seja percebida pelos seres vivos. Ela acontece devido à gravidade exercida sobre as moléculas do ar e tem grande interferência no clima e nas condições gerais de meteorologia. Onde a altitude é menor e existe maior coluna de ar sobre a superfície, a pressão atmosférica é naturalmente maior. Em compensação, nas áreas mais altas, o ar é mais rarefeito, já que essa massa de ar é menor. Outro elemento que influencia a pressão é a temperatura. Quanto mais quente, menor é a pressão, uma vez que o ar aquecido tende a subir. Regiões mais frias seguem uma lógica contrária, com maior exercício da pressão atmosférica. A pressão atmosférica é medida por um aparelho denominado barômetro, inventado por Evangelista Torricelli em 1643. Atualmente existem modelos mais sofisticados. Temperatura. Um dos mais importantes elementos do tempo é a temperatura. É também o mais perceptível pelas pessoas, influenciada por praticamente todos os outros elementos atmosféricos e fatores climáticos. Pode ser diferente de região para região, com diversas causas. Quanto mais próxima estiver do Equador, por exemplo, tende a ser maior a temperatura. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Radiação solar é a representação do efeito causado pelos raios solares sobre a Terra, devido à inclinação do globo. Algumas áreas tendem a receber mais radiação do que outras. Nesse caso, a linha do Equador as recebe com maior intensidade, o que resulta em temperaturas médias maiores que nos polos. A combinação da inclinação da Terra com os gradientes de radiação solar incidentes na superfície faz com que existam diferentes zonas térmicas, variando com altitude. Além dos raios solares, a radiação infravermelha, que é absorvida e refletida pela superfície da Terra, também exerce grande influência na temperatura. No caso da reflexão, é possível ainda perceber um fenômeno no qual a própria atmosfera reflete essa radiação de volta para a superfície. O efeito estufa. Umidade é a quantidade de água presente na atmosfera em forma de vapor. Como a água possui uma propriedade muito forte de manutenção de calor adquirido, áreas mais úmidas tendem a apresentar menor variação de temperatura. Áreas mais quentes tendem a serem mais úmidas. Regiões mais frias tendem a apresentar um clima mais seco, salvo algumas exceções. Ventos é o ar em movimento. Acontece principalmente pelos gradientes de temperatura, uma vez que o ar tende a se mover das áreas de maior pressão, que são mais frias, para as de menor pressão, as mais quentes. Os ventos são a expressão da tentativa da atmosfera de entrar em equilíbrio. Existem ventos constantes que dominam a circulação de ar atmosférico. São conhecidos como alísios, ventos do oeste, e ventos polares de leste. Podemos observar também alguns ventos periódicos, como as monções e as brisas costeiras, regionalmente, e os ventos das montanhas localmente. Correntes oceânicas são massas de água que se deslocam em diferentes direções, cruzando o oceano e marés por todo o planeta. São formadas pelos ventos na superfície terrestre e sofrem influência da própria rotação da Terra, que faz com que essas massas de água se movimentem em direção contrária, no hemisfério norte em sentido horário,
e no hemisfério sul, no anti-horário. As correntes marítimas carregam consigo umidade e calor, interferindo no clima das regiões por onde transitam. As partículas de água transportadas pelas correntes marinhas promovem uma distribuição de temperatura ao longo dos lugares por onde passam. Correntes frias e secas, como a de Humboldt, exercem um papel importante na formação dos desertos. Quando uma corrente fria se desloca para uma região de temperatura mais quente, o ar que se encontra sobre ela se resfria e se condensa, formando assim os nevoeiros de ar marítimo. As correntes marítimas, além de temperatura e da umidade, também apresentam velocidade de deslocamento, profundidade por onde circulam e as suas direções. Algumas têm uma trajetória que vai do fundo dos mares e oceanos em direção à superfície, carregando sedimentos na costa, moldando os contornos dos litorais por onde passam. Icebergs são blocos gigantescos de gelo que têm a maior parte de sua massa submersa. Correntes marítimas de grande densidade e volume são capazes de deslocar esses blocos de gelos, interferindo nas características da corrente, afetando o clima da região e potencialmente de todo o planeta. As principais correntes marítimas da Terra são correntes do Golfo, correntes de Humboldt, correntes do Brasil, correntes do Labrador e correntes de Benguela. A compreensão das correntes marítimas e seus efeitos são de fundamental importância, pois, além de determinarem o deslocamento de espécies marinhas, favorecem a atividade pesqueira em muitos países. Também são importantes fatores climáticos. É isso aí, pessoal. Obrigado. Até o próximo vídeo.